O senhor mandou matar José Clayton? Não. Quem mandou matar foi Paulo e quem matou foi um matador de aluguel que ele contratou. Neste pequeno diálogo estão os principais personagens desta história que envolve um assassinato. Oséias Gomes de Moraes, indiciado como mandante. José Clayton de Leal Machado, a vítima. Paulo Santos da Silva, o intermediário do crime. Dionis Henrique Rodrigues Raimundo, o matador de aluguel. O senhor mandou matar José Clayton? Não. Lixo. Mandou matar meu irmão para não perder o império. Nós viemos até Ponta Grossa, cidade de quase 400 mil habitantes no interior do Paraná. Foi aqui que Oséias construiu seu patrimônio, o mesmo lugar onde aconteceu o crime pelo qual ele foi indiciado. Eu tenho uma franqueadora que abre clínicas a cada 48 horas uma unidade nova. Eu vendo 10 milhões por dia, desculpe. Essa história aí tá pior do que a história do Chapeuzinho Vermelho, viu? A do Chapeuzinho Vermelho é mais verdade do que essa. O crime aconteceu em 19 de abril de 2022. Era final de tarde. Clayton tinha saído para buscar a filha na escola. Na volta, quando havia acabado de estacionar o carro, aqui onde morava, foi abordado por 2 homens em uma moto. A menina, na época com 3 anos, estava com ele. As testemunhas falam que ele pega ela por aqui e joga atrás do carro, numa forma de proteger a própria filha. Os homens atiraram. Clayton estava armado e reagiu. Eles entraram em luta corporal. A vítima perdeu a pistola e um dos assassinos o executou com 2 tiros na cabeça. Em seguida, os homens fugiram em uma moto. Ele falou para mim: mãe, não se preocupe, se acontecer isso comigo, não aponte ninguém além de Oséias Gomes. O que você fez para que você tivesse, assim, um sucesso meteórico? Uma ascensão social impressionante. Tem muito poucas aves dessa aqui no Brasil e uma delas está comigo aqui no resort. De filho de trabalhadores rurais a empresário milionário, CEO de uma das grandes franquias do Brasil. Palestrante. Mais respeitado você é. Escritor. Olha, é um livro bastante desafiador. Tem uma influência política, uma influência financeira muito grande na região, né? Um poder econômico muito grande. Oséias Gomes de Moraes, suspeito de contratar o crime, construiu um império. A empresa criada por Oséias começou pequena há 17 anos. Hoje, tem essa sede administrativa que ocupa quase um quarteirão inteiro aqui em Ponta Grossa. E no site, a companhia divulga 1.359 unidades franqueadas no Brasil e em outros 4 países: Paraguai, Argentina, México e Angola. Porque um alpinista, quando ele está na base de uma montanha, ele olha para o cume, a parte mais alta, ele já se imagina lá. A montanha onde o empresário construiu seu patrimônio está prestes a desmoronar. Segundo a polícia, ele encomendou a morte de José Clayton, que trabalhava na empresa há mais de uma década. Era diretor de expansão quando foi morto. Pela primeira vez, o empresário fala sobre o caso com uma equipe de reportagem. O senhor tem medo? Eu? Não. Nem de ser preso? Nem de ser preso, porque a verdade está comigo. Essa investigação ela tem início logo após o óbito da vítima, né, do José Clayton. Acabou resultando, no curso dessa investigação, na prisão em flagrante de um indivíduo identificado como executor material deste crime. Foi a pessoa que efetivamente puxou o gatilho. A intenção dos criminosos era forjar um latrocínio, o roubo seguido de morte. Eles levaram o celular da vítima, mas cometeram uma série de erros. Algumas horas depois, Dionis Rodrigues Raimundo, de camiseta branca, é flagrado por câmeras de segurança tentando esconder a arma de Clayton no centro de Ponta Grossa. Em seguida, já de blusa, Dionis exibe a mesma pistola para moradores de rua. A guarda municipal chega e ele é preso. Na delegacia, boceja e não assume o crime.
A arma é sua? Não. Como é que ela chegou até você? Silêncio. Mas no celular dele, a polícia encontrou mensagens enviadas para um amigo. Nesta, ele diz: arrebentei na bala, arrebentei, destruí na bala. Foi com a análise desse aparelho que a polícia começou a desvendar a trama. E neste ponto, surge outro personagem importante. Um falso pastor chamado Paulo. Este pastor, identificado como Pastor Paulo, havia ido para a cidade de Ponta Grossa, conhecer a pessoa do Oséias inicialmente e depois foi levado para a cidade de Ponta Grossa algumas outras vezes através deste próprio empresário e teria recebido, este pastor Paulo, diversos valores que seriam oriundos da ex-companheira, ex-esposa deste empresário e também deste próprio empresário. No depoimento de Kelly Gomes, a ex-esposa de Oséias contou: quem apresentou o pastor Paulo para a senhora? Foi Oséias. Em que situação? Um dia eu estava na empresa e ele me chamou para uma reunião. E nessa reunião estava Mildred junto. Ele começou a contar que esse pastor o procurou, falando a respeito de alguns trabalhos de macumbaria que Deus tinha mostrado para ele. José Clayton e ele estavam fazendo trabalhos de macumba para fazer uma extorsão sobre mim e a minha ex-esposa, Kelly, e fizeram a extorsão. Inclusive, ela foi quem deu quase 2 milhões de reais. Os depósitos eram altíssimos, nunca em nome de Paulo. Neste, 850 mil reais. Este é um vídeo da audiência de custódia do suposto pastor. Isso, o senhor já foi preso alguma vez? Fui preso, doutora. Fui preso por causa da morte do irmão da minha esposa, que era o Austin. Paulo não era o único com passagem pela polícia nessa história. Clayton, a vítima, assaltou um banco no Rio Grande do Sul. Foi preso, mas conseguiu fugir para o Paraná, onde começou a distribuir folhetos das clínicas de Oséias. Há, efetivamente, uma testemunha que ela afirma que a vítima poderia ter sido assassinada em razão de uma queima de arquivo. Ele temia pela família dele, primeiramente, e temia por ele também, porque ele sabia demais e que ele fazia o serviço sujo para o resto. A polícia recebeu uma carta anônima. Clayton teria dado 84 mil reais roubados do banco para Oséias investir na empresa. A polícia não conseguiu comprovar essa informação. Ele tinha ele como um amigo. E no final, em 2000, eles começaram a brigar. Porque meu irmão só queria a parte dele da empresa. O investimento que ele tinha ajudado. E expandiu, porque era um negócio muito pequeno na época. E meu irmão só queria isso, para sair com a boca fechada. Oséias nega ter recebido dinheiro. Ele foi panfleteiro na minha clínica. Nem lugar para morar ele tinha. Eu arrumei uma edícula dentro de uma clínica para ele morar. Um foragido da justiça. Depois que eu fiquei sabendo que ele era um foragido da justiça, falei que ele precisava se entregar. E ele foi cumprir a pena dele quando voltou e ressocializei ele dentro da minha empresa. E ele fez uma carreira dentro da Odonto Excelência. Mas ele não se entregou, ele foi preso. Ele foi preso. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma carta escrita pelo Clayton em 4 de outubro de 2011. Nessa época, ele estava preso no Rio Grande do Sul e ele mandou essa carta para a mãe e algumas coisas chamam a atenção. Ele diz, por exemplo, não confie muito no Oséias, mãe. Eu conheço ele. Ele não pensa em ninguém, mãe. Só no dinheiro dele. Outras vezes, ele se referiu dessa forma. Ele se referia várias vezes que o Oséias era capaz de qualquer coisa. Era capaz de matar e chorar no velório. E foi o que ele fez. Oséias não imaginava que essa investigação fosse chegar até ele. Eu sou vítima. Eu fui enganado pelo pastor e pelo José Clayton. O senhor se divulga como um homem de negócios. Sim. Um homem de negócios é um homem esperto. Eu estou falando Sim. do ponto de vista bom. O senhor, um homem de negócios, é um homem esperto. E o senhor foi enganado dessa forma, tanto pelo José Clayton quanto pelo Paulo? Eu fui extorquido. Alguém usou da minha fé.
Abusar da minha fé é diferente de eu ter sido enganado. Eu fui extorquido porque alguém usou da minha fé para fazer isso. Não é essa a definição de extorsão. O senhor foi enganado, pelo que o senhor está me falando. Depois eu fui extorquido. Claro, quando ficou... Em que momento o senhor foi extorquido? Não, quando ficou claro que o pastor não era pastor, que ele era um assassino. Mas o mandante de um assassino. Mas ele ameaçou o senhor? Não, mas os documentos policiais, eles mostram isso. Depois das quebras dos sigilos telefônicos e bancários dos suspeitos, a polícia chegou à seguinte conclusão. O empresário Oséias Gomes foi o mandante do crime. Ele foi indiciado. De acordo com a polícia, Oséias pagou para Paulo, o falso pastor, encomendar o crime. Ele está foragido. O Alex Alves da Silva, enteado de Paulo e dono das contas em que o dinheiro era depositado, e João da Gama Cesário foram os intermediadores e aguardam julgamento em liberdade. Dionis Raimundo, o executor do crime, foi condenado a 26 anos e está preso. A polícia não encontrou indícios de envolvimento no crime de Kelly, a ex-mulher de Oséias. Para o delegado, os motivos do assassinato foram desavenças entre Oséias e Clayton. E a gota d'água teria sido a abertura de uma empresa de odontologia concorrente por Clayton e a ex-mulher. O senhor não se sentiu traído? Em que momento? No momento em que ele abre uma outra empresa? Jamais. Você imagina as pessoas, cada um que abrir uma clínica e sai de dentro da Odonto Excelência, eu vou ficar ferido, triste. Seria uma areia a clínica do meu irmão perante o império que ele montou. O mesmo filho de trabalhador rural, igual meu irmão foi. Que eu ainda somos 3, irmão. Ele, eu não lembro, mas ele 7, 8. O único bilionário em 15 anos é esse lixo aqui, ó. A ligação de Oséias com o pastor Paulo é apontada pela polícia como o principal elo do empresário com o crime. Além de receber depósitos, Paulo ganhou de Oséias um carro de R$300 mil. E para o Paulo, quanto o senhor deu? Eu dei em torno de R$80 mil para ele. E um carro avaliado em R$300 mil. Avaliado em R$300 mil, que foi financiado no meu nome, parcelado em 30 vezes, inclusive. E ele falou que faria uma campanha de oração comigo. Ora, se ele ficaria 30 meses vindo fazer a campanha, eu parcelei em 30 vezes. E por que ele devolveu o carro para o senhor? Porque no final de toda essa situação, passaram uns 30 dias aproximadamente, depois que aconteceu a morte do Zé Clayton, ele veio para fazer uma campanha comigo, e nesse dia ele fez um pedido de mais R$600 mil. E eu falei, eu não tenho esse dinheiro para dar a você. Quando eu disse isso para ele, eu falei assim, então também eu não quero o carro e vou embora. Um estelionatário devolveu um carro de R$300 mil? Porque talvez o carro está por estar financiado no meu nome. A principal suspeita da investigação é que esse veículo ele tenha sido devolvido porque este veículo ele estava registrado ainda em nome deste empresário. E com o avançar das investigações de identificação de pessoas que estavam vinculadas a este pastor, certamente o vinculariam de forma direta ao indivíduo que agora foi indiciado como mandante deste assassinato. São suspeitas pueris, são suspeitas que só e somente só fazem ganhar as manchetes do jornal. O senhor Oséias Gomes é um homem de bem, um homem que resolve todo e qualquer problema dentro da polícia. Foi vítima de 2 criminosos, o que faleceu e o que está foragido. Esse é o caso. O senhor não mandou matar? Não mandei matar. Justiça pelo Klaus. Klaus era um apelido que ele, na família, era um apelido carinhoso. E atrás está escrito que o dinheiro não fique acima da justiça. A justiça ele pagar em público tudo o que ele fez. Que o mundo veja que ele era o culpado. Porque até aí ele que é acusado de o bom pastor ainda. O bom samaritano, que ele não é. Eu me dói tudo. A falta do meu filho é tudo. Eu choro todas as noites a falta do meu filho. Nossa produção entrou em contato com o advogado da ex-mulher de Oséias, Kelly Gomes. Não tivemos retorno.